Pronto. Boa noite, pessoal. Essa é a reunião do dia 30 de outubro de 2015. Hoje estaremos em pauta aí falando sobre o panfleto e a rádio e algumas estratégias para que a gente possa usar essas estratégias para divulgar e alertar a população e conscientizar a população. E aí está aberto aí a reunião, vamos aí colocar e divulgar e ver o que a gente pode passar e discutir. Estávamos falando aí sobre a perseguição e perguntamos aí ao nosso amigo o que seria a perseguição para você, uma perseguição, um gang stalk, como é com o objetivo de fazer um panorama geral sobre os efeitos da perseguição e o que essa tecnologia está fazendo com a população, para ver se tem algo a ver em comum com cada pessoa. Temos aqui 3 vítimas e vamos falar aí sobre o que tem em comum nas perseguições. Com a palavra aí, Rivaldo. Boa noite a todos os ouvintes, no caso do grupo aí. Assim, perseguição, como foi anunciado aí por Natanael sobre o panfleto, no caso sobre a rádio, eu me liguei à questão do panfleto. Eu elaborei 5 linhas, aí a gente está aqui discutindo o fato de como a gente vai fazer com que essas linhas aí, no panfleto, essas perguntas sejam dirigidas ao público para que o público se conecte ao assunto, né? Do que é gang stalking. Então, pessoal, assim, as 2 primeiras linhas eu faço a pergunta com relação à perseguição, sobre o que é perseguição. No caso, a base da perseguição é o som, né? Que eles emitem sons aqui. Então, as 2 primeiras linhas elas estão bem associadas ao stalking com som físico, som de rua, som que são associados à buzina, a sons sincronizados com que quando você sai, quando você entra nos vãos da casa, batem na parede, fazem urras, gritaria, zombaria, enfim, tudo para fazer uma lavagem cerebral, né? O condicionamento. Como eu fiquei sendo vítima e até hoje ainda estou com os efeitos ainda do condicionamento Pavlov, o condicionamento no caso mesmo, condicionamento, o estímulo que eles ficam realizando. Por isso que eu uso fone aqui, uso tampão de ouvido sempre aqui em casa, que esses vizinhos estão utilizando esses dispositivos, talvez para leitura mental ou observando minha conduta diariamente por meio de armas ou dispositivos que atravessam paredes, eu não sei como. Sei que existe o stalking, o teatro de rua. Então, as 2 primeiras perguntas são elaboradas para isso, né? Existem mais 3. No caso, as outras 3 elas se ligam muito a essa questão aí da invasão do corpo, a invasão mental. Enfim, na verdade, a tentativa é universalizar. A gente está debatendo aqui isso. É isso que eu queria esclarecer aí. Então, fica aí o registro para que vocês se utilizem disso para fazer umas críticas, tirar umas conclusões, fazerem perguntas e hum? Não, aqui eles apenas monitoram meus pensamentos, né? Eu tenho uma sensação de que o pensamento está sendo monitorado. Eles anunciam isso normalmente aqui. É como se o pensamento estivesse sendo tão monitorando por um tipo de EGG, EGG, alguma coisa assim. EG, alguma coisa desse tipo aí. Eles anunciam aqui, às vezes até antes de eu me movimentar aqui, antes que eu me movimente por algum tipo de estímulo, eles já anunciam, já emitem sons aqui do lado. Então, é assim, né, que ocorre, né?
aqui comigo, no meu caso. Mas sobre vozes na mente ou sons de objetos, nada, nada. Nada, até porque eu estou usando aqui o meu gravador de voz do celular. Então eu registrei alguns momentos dos que eles realizaram aqui sons para declarar a mim que eu estava sendo visto, né? Então, para confirmar a ideia de que esse som não tem nada a ver assim, no meu caso, com relação ao que ocorre na minha mente. É um stalk mesmo, é uma perseguição organizada, teatro de rua. É isso que está ocorrendo. Não, em áudio não, apenas o som de buzina, de essas coisas. Urra, gritaria, apenas isso. Mas registros mesmo, nada, 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 nada. O que eu estou tentando fazer é pôr câmeras aqui, porque nesse caso aí eu vou ter o registro visual e audível do que está ocorrendo comigo e ou finalizar de vez com esse problema, com esse meu caso, que é o que o meu Natanael, assim, eu suspeitei duas vezes dessa coisa aí, desse negócio. Só que parece que eu não sei se eles estão relutando em não falar, eu não sei o que está acontecendo aqui. Se eles estão relutando, estão escondendo o jogo. Eu não sei se vai evoluir o quadro. Se o meu quadro, no caso, essa questão minha vai evoluir, vai chegar uma parte que eles vão realmente divulgar isso claramente aqui. Eu não sei. Até agora eu não sei. Sei que a proposta deles é que eu saia daqui. A proposta fundamental é que eu saia daqui, mas aí para me vitimizar de outra forma. Mas eu não vou sair, porque eu já vi evidências dessa perseguição em outros locais. Como eu disse, vi uma picape, a mesma picape estava em vários locais diferentes, anunciando o stalk, né? Para mim, uma picape preta. Essa picape, eu não sei de a quem pertence, esse sujeito estava perseguindo. Tinha outro muito antigo de um carro que estava também perseguindo, então parou. Essa picape eu tirei uma foto aqui, estava bem aqui em frente de casa. Tirei a foto e mostrei para os meus familiares aqui. Eu estou debatendo com os meus familiares todos os dias sobre isso. Mas o meu. Como eu uso todo o tempo fone de ouvido em volume alto e tampão todos os dias em que estou em casa, antes de dormir eu tiro tudo. Então, tiro o fone, tiro o tampão e vou dormir. Mas o objetivo é o suicídio, porque eles não conseguiram. Não conseguiram realizar, matar, né? O objetivo é matar, eles são. Na verdade, essas pessoas são cúmplices disso, desse momento, inclusive, de tentativa de suicídio. Então, assim, não, eles não induzem, eles torturam, torturam, torturam com som, torturam, torturam, manipulam a família, eles fazem você parecer louco, no caso, dizer que aqueles sons não são com você, porque eles utilizam sons que são comuns no cotidiano, mas que são direcionados para você. Você sabe que é você que é vítima daquilo ali. Esses sons são especificamente direcionados para você. É como normal, o som é absolutamente normal. Mas ele está sempre associado a algum dispositivo que está fazendo espionagem. Ou na minha mente, inclusive, com certeza, que eu já vi isso, assim que eu já consultei isso, que é, às vezes até antes que eu me movimente, ou na minha mente ou no meu corpo, que eles estão vendo através de paredes, alguma coisa assim. De um dos dois tipos que eles estão fazendo esse tipo de consulta, então eles torturam dessa forma. Comemoram qualquer coisa que ocorre aqui, por exemplo, se alguma coisa quebrar aqui em casa, eles soltam fogos, enfim, é isso que ocorre aqui. Ok, senhores, uma boa noite. Prazer em estarmos aqui reunidos com vocês. E eu tenho alguns comentários a fazer.
Primeiramente, eu já trabalhei com política e nós tivemos algum problema semelhante de um folheto. E o vereador da época, eu era assessor de política, ele tinha a mania de ficar corrigindo o nosso folheto, o nosso panfleto. E ele fazia tanta correção, que houve um dia que nós estávamos com poucos folhetos, com poucos panfletos, e na época a gráfica demorava a imprimir, e ele querendo fazer a melhor correção possível, o melhor folheto, panfleto do mundo. Eu disse, Carlos, olha para mim, Carlos, utiliza a tua razão, nós precisamos de folhetos, precisamos distribuir. Não interessa se essa frase ou a sua é melhor que a minha, ou a minha é melhor que a sua, ou melhor do que ABCD. Nós que precisamos do folheto para distribuir. Então, o que eu faço a vocês é a seguinte solicitação. Não vamos utilizar o mesmo erro que o Carlos fez. Eu acho que é melhor fazer o folheto de qualquer jeito para que ele saia bom. Ele estando bom, ele atingiu 80%, está ótimo. Nós não podemos fazer o melhor folheto, panfleto do mundo. Então, resultado, vamos acelerar para nós começarmos a distribuição. Se quer colocar uma foto, coloca-se e tal, mas eu acho que temos que colocar fone de contato, e-mail de contato, endereço de sítios de internet para contato, nós começarmos a distribuição. Eu vou passar agora para um outro ponto. O Rivaldo estava falando e eu estava aqui anotando sobre o aspecto da rádio. A rádio que nós precisamos de 24 horas de duração. Ora, se nós temos 11 membros, e temos membros que falam muito, o Natanael fala muito, eu falo muito, a Rosângela fala muito, e temos muitas pessoas que se vagam em falar, nós temos, não que sejamos prolixos, mas é porque o assunto é uma tecnologia muito avançada e nós temos muito assunto para comentar. Então, a rádio, eu queria que cada um de vocês já fosse gravando o que vocês acharem necessário. A princípio, um depoimento, porque nós temos o interesse de apresentar também isso ao Ministério Público Federal. Nós precisamos divulgar. Quanto mais nós divulgarmos, melhor. Ao Ministério Público do Estado de Pernambuco, ou de cada estado da federação, Polícia Federal, a agência ABIN, Agência de Investigações e etc. A ONU, a Corte Interamericana de Justiça, a Unesco. Então, nós precisamos nos documentarmos. Nós não temos documentos. Nós precisamos ter a documentação em papel, em áudio e em vídeo. Então, pedimos a todos que façam essas gravações. Não vamos exigir sobre uma temática, mas a temática que vocês quiserem, desde que seja referente àquilo que nós estamos passando. Outro fator que depois eu vou falar com a pessoa, para que todos mandem pelo menos uns 2 e-mails para o Ministério Público Federal. Resultado, enquanto eles pensam que tem poucas pessoas, nós podemos, através de um grupo, se todo mundo manda uns 2 e-mails por semana, nós vamos engrossar o caldo. Eles vão entender a nossa reivindicação. Esse país é assim, o governo só faz o que você pedir que ele faça. Se você não cobrar os seus direitos, ele não faz. É preciso que entendamos isso. Outro fator é o seguinte, nós precisamos melhorar a nossa divulgação interna, ou através do Hangouts, ou através do Skype, ou através de um jornal, de uma rádio, mas nós precisamos termos a comunicação interna de todos nós. Ou seja, nós temos membros, precisamos conversar com todos, dialogar com todos, pegar a opinião, a ideia de cada um. E depois, eu acho que devemos fazer
uma programação dessas nossas reuniões, para que outras pessoas possam também participar, se nós pudéssemos antecipar pelo menos uma semana do dia e da hora, o dia e da hora de reunião. Outro fator é o seguinte, podemos também começarmos algumas padronizações. Eu sou engenheiro e tudo que nós fazemos na engenharia, nós não erramos, nós sempre acertamos. Por que que nós acertamos? Porque nós temos um rito, nós temos uma norma, nós temos uma regra, nós temos uma portaria que sempre ensina como é que se deve fazer cada receita de bolo, cada obrigação na engenharia mecânica. Então, eu queria que alguém, se pudesse, escrevendo sobre o V2K, em palavras simples, o que é que significa? O Montauk, o Monarque, o José Delgado, o Harper, o Massa, etc., para que nós tenhamos e utilizemos a mesma linguagem. Então, outro fator que eu vi também, que a rádio vai ter uma importância para a própria família. Imagina a família estar ouvindo, entendendo o que é que está se passando. Então, isso vai ser uma beleza. 24 horas, não vai ter hora para ouvir. 24 horas por dia a rádio mandando o som. Está entrando um som aí, som de música. Bom, então, da minha parte, câmbio final. Ok, Carlos Rodrigues. Eu vou passar agora um áudio. Não sei se vocês estão podendo ver. Peraí. Antes que você passe o áudio, eu queria que você falasse sobre as ondas eletromagnéticas que você detectou aqui em casa. Câmbio. Justamente estou tentando colocar aqui. Aí quando eu vou passar aqui, vocês não vão ver, mas vai ficar registrado, ok? Vocês vão escutar, pode escutar. Eu vou aqui ver se melhora o áudio aqui. Ver se aqui melhora o áudio para vocês poderem escutar com facilidade. Eu vou soltar aqui. Estive hoje pela manhã no parque lá em Apipucos, onde eu registrei outra atividade do campo eletromagnético. E foi o seguinte, eu vou mostrar aqui, vou passar aqui, depois vocês vão ver através do canal dessa rádio que a gente está fazendo. Então eu estive hoje lá em Apipucos e vou passar aqui para vocês verem. Deixa eu ver aqui. Não é esse vídeo. Bom dia, pessoal, estou aqui em Apipucos e vou fazer aqui o scan. Como vocês estão notando aqui, não tem nenhuma atividade que o aparelho esteja registrando, não tem nenhuma atividade eletromagnética. Estou aqui no parque aqui em Apipucos e vou fazer mais um scan aqui, olha. Você vê que não tem nenhuma atividade. Em alguns locais do Recife o campo eletromagnético é mais forte, em alguns outros locais ele é mais fraco. Então aqui, se aproximando da área rural, ele tem poucas antenas de celular. No centro da cidade é que tem muitas antenas. Então existem antenas fantasmas, que eles mandam uma frequência LF. Frequências baixas, que são a frequência da nossa mente. Então aí está registrado aqui o scan aqui no parque em Apipucos. Pessoal, eu soltei lá o vídeo e já está registrado.
o que aconteceu? Lá em Apipu não teve nenhuma atividade do SCAN, mas eu tive hoje à tarde na casa de Carlos Rodrigues e vejam só qual foi como está o campo eletromagnético na residência de Carlos Rodrigues. Vamos ver. Pessoal, estamos aqui entrando na casa de Carlos Rodrigues agora. Então veja aqui. Entrando na casa de Carlos Rodrigues. Você vê aqui. Já está com essa frequência, né, Carlos? O que você diria disso aí? Faz um verdadeiro absurdo, né? Porque veja que do lado de fora do apartamento não dá nenhum sinal, não acende nenhum sinal. E quando ele chega aqui dentro, ele acusa, além de totalizar o preenchimento, ele faz o seguinte, ele fica gritando, chiando, né? Ó, vamos ver mais uma vez aí fora do apartamento. Vamos saindo aqui. Ô, E ele vai começar a baixar. Não está aparecendo o vídeo. Pronto, aqui do lado de fora. Fechando a porta já. Ele não apresenta praticamente nada. Agora nós vamos entrar e acompanhem a emissão da rádio frequência. É por isso que eu fiz até um comentário para a Polícia Federal, que isso aqui nós estamos, de uma certa forma, sendo vítimas com um certo conhecimento, porque a Anatel pode detectar isso, outras tecnologias podem detectar. Qual o bairro que a gente está agora? Estamos aqui no bairro da Boa Vista, No Recife, né? no Recife, Pernambuco, Brasil. Então, é preciso que o governo tome providência para corrigir isso. O que é que nós pedimos à Polícia Federal e pedimos à ABIN e pedimos a outros órgãos? Detectores, bloqueadores de radiofrequência. Esse detectorzinho, ele já detecta, mas o que nós queremos também é exatamente o bloqueador. Por que o bloqueador da radiofrequência? Para que nós possamos dormir em paz, dormirmos sossegados e não sermos abusados por essa tecnologia. Aqui dá para ver as antenas lá, né? Estamos ali com as antenas, mas veja só, as antenas poderiam ter detectado ali também e não detectaram. Então, alguma coisa existe dentro do apartamento para poder estar acionando, tocando esse aparelho. Então, o que nós precisamos? Bloqueadores de radiofrequência. E aqui encerramos uma boa tarde. Então você viu aí, já acabei de soltar lá, Carlos e Rivaldo. Houve só um erro técnico, porque quando eu estou gravando aqui ele não consegue compartilhar. Mas eu já passei o vídeo que eu tive hoje lá na casa de Carlos. E quando eu entrava com o equipamento dentro da casa dele, ativava um campo eletromagnético muito grande, muito potente. Então, dentro da casa, no apartamento dele. Fora do apartamento, no mesmo prédio, não ativava. Então, você pode conferir nesse vídeo aí. E aí, o que você achou, Carlos, sobre isso aí? Olha, eu não consegui ver o vídeo tal, mas como eu acompanhei, eu acho assim que merece uma análise, merece uma investigação, merece passar na casa do Adson, merece passar na casa do Bartolomeu, merece passar na casa das outras pessoas para fazer uma medição. E de preferência assim, de dia, né?
porque aí pega mesmo a radiofrequência e faz uma medição e faz aquela filmagem para acompanhar. Porque é o seguinte, nós precisamos analisar a radiofrequência em casas, a radiofrequência em apartamentos, porque é o seguinte, alguma coisa existe ou dentro do apartamento, ou perto dele, ou acima dele, ou ao lado dele, que quando entra a medição, ela acusa profundamente. Então, existe alguma coisa errada. Ou eu acho que é a vizinhança, ou do lado esquerdo, direito, ou de cima, ou de baixo, que pode provocar exatamente isso. Câmbio. Qual o tipo de perseguição que você sofre aí, Carlos? Como é que eles te perseguem? Não, aqui são 12 anos, né? 12 anos é muita coisa, mas só que tem um detalhe. Eu queria até fazer esse comentário bem tranquilo. A primeira semana é chocante. Chocante porque você vai dizer assim, como que eu vou sair desse problema? O primeiro mês você já vê que o problema é difícil. Mas aí você confia que tem aí a Polícia Federal, tem a BIM, tem o Ministério da Defesa, Marinha, Exército, Aeronáutica, você confia nisso tudo e, de repente, você vai começando a ver que aquilo que você pensava, como, por exemplo, em 3 meses, eu lancei o jornal Biochips. Esse jornal eu lancei exatamente divulgando tudo, só para você ter uma ideia. Natanael, que conhece bem o Recife, eu não sei se o Rivaldo conhece, eu entreguei um jornal em cada prédio da Avenida Boa Viagem, do Pina até o terminal de Boa Viagem. Eu fiz essa entrega prédio por prédio para divulgar logo para a classe A, que pode tomar alguma decisão, pedindo para entregar o jornal ao síndico do prédio. Depois eu fiz a divulgação em rádios, em jornais, tanto é que o Jornal do Comércio foi o único que fez uma reportagem comigo. Eu fui ao Diário de Pernambuco, não encontrei receptividade. Só o Jornal do Comércio que fez a reportagem. Aliás, precisamos visitar os programas de Samia Boana, de Geraldo Freire, e de novo no Jornal do Comércio, para ver se conseguimos mais uma reportagem. Apesar de que temos toda essa divulgação em Facebook, etc. tal, mas se nós tivermos ao nosso lado o quarto poder, que é a imprensa, isso é marketing. E o marketing, nós temos que contar com eles, pedir ajuda do marketing. Então, durante esse tempo, no primeiro mês, nos primeiros 6 meses, no primeiro ano, não, é mais a voz de crânio, que é muito forte, né? A outra coisa que eles fazem é o seguinte, você tem que se acordar de 3 horas da manhã, ficar acordado até às 6 horas da manhã. Ou seja, de 3 da manhã às 6 da manhã. E isso é uma política americana. Por isso que essa arma psicotrônica é uma patente americana de número 3951134. Essa patente, ela usa alguns princípios americanos. Ou seja, quando eles têm guerra, eles soltam bomba a cada 15 minutos. Eles não deixam o oponente dormir. Então, essa política do sono, ele faz exatamente para afetar o teu emocional, afetar o teu coração, afetar esses dois. E a tua saúde, porque se você não dorme, você não tem saúde. Agora, o corpo humano, como o Paulo Maluf, que ele é bem assim,
esperto, bem conhecido, ele dormia 4 horas por dia. Então, o organismo tem um poder de adaptação. Se você dorme 8, ele se acostuma com 8. Se você dorme 6, 5, 4, 3, ele se acostuma. Agora, não é bom, porque afeta o teu coração. Eu já tenho 62 anos, vou repetir, 62 anos, eu já tenho mais de meio século de vida, já estou me aposentando, ainda sou arrimo de família, ainda sustento a minha família. É por isso que eu digo, todos os nossos assuntos têm que ser encarados com mais seriedade, porque afeta todo mundo. Natanael já tem 30 anos, o outro eu tenho 12, então, enfim, todos os nossos assuntos têm que ser tratados com muita, muita seriedade, porque a Corte Interamericana de Justiça já preconiza uma verba de indenização a cada ano, que é em torno de 1 milhão. E eu fiz a conta, dá R$100 por hora. Agora, eu pergunto, quem é que quer ganhar R$100 por hora numa situação dessa, onde você não tem a certeza de nada, né? Eu não quero ser prolixo, mas eu queria, Natanael, fazer uma explicação assim, ó. Quando você pensa, os pensamentos se transformam em emoções que vão para o hipotálamo, que é o centro do sistema nervoso. De lá, ele vai afetar as várias glândulas que nós possuímos. Então, nós somos afetados pelo emocional, que vai afetar o hipotálamo, que é o nosso sistema central, e vai afetar as glândulas. Então, nós somos afetados com emoções que não são nossas. Nós não possuímos, digamos que, 80% das nossas emoções. São emoções fabricadas, provocadas. Existe um sadismo. Também, eu já falei para a Rosângela, não sei se seria somente eles também que são chantageados para ficarem com essa situação, né? Mas nós ficamos vítimas. Nós somos voodoo, nós somos ratos de laboratório, nós somos escravos eletrônicos, somos promotores de vendas, porque pode ser que esse produto eles queiram vender ao governo brasileiro e não conseguem vender. Então, de formas que nós precisamos cada vez mais estarmos unidos, estarmos querendo lutar e contarmos uns com os outros dentro das suas habilidades. O Natanael tem uma habilidade de tecnologia eletrônica junto à internet. O outro tem outra habilidade. E assim nós vamos lutando juntos. Câmbio. Ok, estamos encerrando essa reunião de hoje. Estamos gravando aqui para que outras vítimas possam ver, entender e postar aí comentários sobre esta reunião. Alguma dúvida ou que queiram acrescentar alguma coisa. Então, eu agradeço aí a presença de todos. Que Deus abençoe e até a próxima reunião. Assim seja.